Hoje eu quero falar novamente de intervenção militar. O artigo 142 da nossa Constituição prevê o seguinte, resumindo, as Forças Armadas elas deverão intervir para garantir a ordem no país. Por exemplo, se o Brasil sofrer uma ameaça de um país vizinho, alguma coisa assim, as Forças Armadas constitucionalmente podem intervir. Outra possibilidade, quando o governo perde o controle da população, as Forças Armadas podem intervir. Só nesses dois fatos, entendeu? Então não adianta você ir para a rua, militares, por favor, salvem o Brasil. Se o nosso país hoje tem 200 milhões, mais ou menos, 205, 206 milhões de habitantes. Se os 200 milhões forem às ruas pedir intervenção militar, perante a lei da Constituição de 88, ela não acontece. Tá? Não acontece. O que acontece se os militares hoje tomarem o poder? A comunidade internacional vai cair duramente em cima, eles não terão apoio, será uma derrota na certa. Aí sim o comunismo vence. Então, por que esses grupos patrióticos, esses grupos de pessoas bem intencionadas, estão conclamando as pessoas para irem às ruas e pedir intervenção militar? Porque isso desperta o patriotismo. Isso é uma maneira de dizer que não adianta pedir impeachment, não adianta protesto, não adianta ir em massa às ruas e pedir. Todo o nosso Estado está aparelhado. STF, Congresso, Senado, tudo, desde a prefeitura da sua cidade ao Estado até o governo federal. Para começo de conversa, a República já começou como um golpe, ninguém foi consultado, não houve plebiscito, não houve referendo. A proclamação da República foi um golpe, de lá para cá é que o Brasil se tornou esse inferno, né? Então, não adianta você pedir intervenção militar. Você tem que fazer com que a intervenção militar aconteça. E aí eu vou dar um exemplo aqui, prático. A hipótese de uma invasão exterior. Né? Maduro vive ameaçando aí, vou invadir o Brasil, depois o Equador, depois a Bolívia, mas eles não têm, coitados, nem o que comer praticamente. É só ameaça para colocar medo na população. Essa é a estratégia. Eles não vão fazer isso. Porque se eles fizerem isso, as Forças Armadas terão legitimidade para agir perante a nossa Constituição de 88. Tá? Leiam o artigo 142 da Constituição. A partir do momento que o governo perde o controle de governar o país, aí as Forças Armadas constitucionalmente podem agir. E como que vocês fazem isso? Eu vou dar um exemplo. Na manifestação de 2013, de junho, lembra? Aquela lá que foram milhões de pessoas para as ruas, que houve a tomada do Congresso Nacional, gente em cima, embaixo, do lado, cercado de gente ali. Vocês estiveram com a faca e o queijo na mão. Só que não provaram, não comeram, né? Não adianta ir para Brasília. Político, não quero você aqui, saia, por favor. Não. Isso não adianta. É a mesma coisa. Militares, por favor, venham, salve o Brasil. Também não funciona. Hoje nós temos, em média, 200, vamos colocar aí, 200 milhões, né? 2% de 200 milhões seriam 2 milhões, correto? 1% seria 2 milhões. Se 2 milhões de patriotas cercarem Brasília e não deixar nenhum deputado entrar e nenhum deputado sair, não há polícia que vai conter 2 milhões. São 2 milhões. Não estou falando de 2 dúzias, não. Estou falando de encher aquele congresso lá, encher Brasília de patriotas. Não há polícia que contenha, não há guarda nacional, não há bombeiro, não há polícia civil, polícia militar. Aí as Forças Armadas intervêm.